eu vivi uma experiência similar. Quando eu morava em Brasília, o meu gestor falou, Alessandra, possivelmente você vai assumir a unidade de São Paulo. E meu ex-marido, ele tinha muita vontade de voltar a São Paulo, ele só tinha voltado a Brasília por minha causa. E eu comentei assim, olha, possivelmente eu vou assumir um cargo em São Paulo. Ele, eu posso procurar emprego? Eu falei, claro. Em uma semana, ele já tinha uma posição. E eu tive a notícia que eu seria promovida em Brasília. E aí ele falou, você vem comigo? Eu falei, não, eu vou viver essa experiência. Eu vou ficar em Brasília, eu vou me desenvolver, eu vou ter uma história para contar do início, meio e fim. E a gente tem aqui um compromisso, a gente vai se ver todos os fins de semana, você vai seguir a sua carreira, você não vai me esperar. E a gente tem um pacto aqui. E ali foi um momento de muita coragem para mim, porque eu falei, se eu não der esse passo agora, talvez eu não dê ele nunca, ou vai demorar muito dar esse passo na minha carreira. E eu preciso chegar em São Paulo num cargo mais fortalecido, com uma história melhor para contar. Ele me apoiou, eu ali assumi e foi ótimo para minha carreira e foi tudo bem. O casamento não acabou por isso, a gente só se fortaleceu como casal, porque os fins de semana só tinha coisa boa para fazer. É isso, tá com saudade. Tá com saudade, então isso também é importante. A melhor parte do relacionamento. Exato, e de novo, né, ali eu poderia ter ido para São Paulo ou ele ficado em Brasília e algum colocando a culpa no outro sobre essa estagnação. É isso. E não foi, cada um pode seguir seu caminho, cada um pode fazer suas escolhas e pode dar certo. Né? Perfeito, porque assim, se o contexto tá ok, se você foi e tá tudo bem, tá ali, tudo bem. Agora, a partir do momento que deixa de estar tudo bem, é a gente que tem que fazer alguma coisa. Total. E aí, agora a gente avançando, né? E nessa trajetória toda que a gente passa, nessa jornada da vida toda, né? De protagonista e tudo mais, com certeza tem desafios, né? Fala um pouco dos desafios que você teve aí na tua jornada, Lê. E assim, se outras mulheres te ajudaram a sair desses desafios, o quanto... A gente já falou aqui de referências também, né? Que a gente busca essas referências. Sim. Então, traz um pouquinho desses desafios e como você saiu desses desafios e se outras mulheres te ajudaram. Sim, de novo, né? Os desafios, eles acontecem a todo momento. A primeira referência, como eu disse, eu acho que foi minha mãe. É uma lutadora, é uma mulher que saiu lá do Nordeste, conseguiu espaço no mundo corporativo, virou servidora pública, e é uma pessoa que tinha uma conectividade com as pessoas e uma relevância muito importante que me inspirou a vida toda. Depois eu tive gestoras muito fortes. Valda César, ela vai amar, porque ela assim, foi uma referência para mim, uma mulher nordestina forte, que em um ambiente extremamente masculino, ela foi minha gestora no veículo Diários Associados, um grupo de comunicação. E ela penetrava nesse mundo de uma forma, tanto no mundo político como no mundo masculino, de ter pares, homens. E ela se mantinha com uma força, mas também com uma habilidade intelectual, que eu falava, gente, essa mulher me inspira. Outra, Aurora Su, que é uma coreana, que tem uma persistência e uma força em olhar para suas metas, que eu olhava para ela e falava assim, de alguma forma aquilo pode ser um horizonte para mim. E aqui eu estou falando de referências de líderes, mas eu costumo dizer que líder aprende com liderado, mas que liderado aprende com líder, mas líder aprende com liderado. E eu tive muitos colaboradores e liderados que passaram pela minha vida que me ensinaram tanto, e eu tenho esse exemplo recente. A cada equipe que eu absorvo, a cada desafio que eu absorvo, você tem que entregar resultado, porque eu sou uma profissional de vendas, mas você tem que fazer isso da melhor forma, se conectando com as pessoas, e esse é um desafio que eu vivencio todos os dias. Quando você tem equipes grandes, você tem que entender e se colocar no lugar do outro, percebendo que ele tem ali um momento difícil em algum dia, mas que também ele tem uma missão. E como é que você usa essas pessoas como exemplo e a vida delas como exemplo, como a sua já foi para alguém, para que você realmente transforme o ambiente e transforme em resultado? Então, assim, o que eu acho, né, e o que eu diria sobre o desafio? Eles fazem parte, eles são inerentes da situação, e que a gente precisa, de fato, olhar para o indivíduo como indivíduo, para que a gente não banalize as relações, para que a gente olhe
pro desafio com pragmatismo e objetividade, para que ele realmente seja uma ponte para você dar o próximo passo. E que essas referências que você teve na vida, elas sejam realmente inspirações para que você sempre se lembre de onde você veio, para onde você quer ir. Para mim é basicamente isso, né? E falar desafio, gente, é da vida. Né? Não tem como fugir, né? E vão passar por desafios profissionais e pessoais e muitas vezes juntos. E também faz parte da vida, porque nós mulheres vivenciamos muito isso, né? É ser mulher, é ser mãe, é ser uma boa executiva ou uma boa médica, é você tratar dos temas sociais, é você ser múltipla e muitas vezes não usar isso contra você própria. Pelo contrário, tentar trazer isso como uma fortaleza. Exato. Como uma fortaleza. E acho que uma coisa super interessante que você trouxe é sobre a questão da colaboração, né? De você aprender com as pessoas. A mulher tem esse diferencial, isso é comprovado cientificamente, de querer colaborar. Você até falou num vídeo que você fez sobre amizade, sobre a gente quer apoiar mais as outras, mas existe pesquisa que fala sobre isso. A colaboração, nós executivas, mulheres, gostamos de colaborar bastante. E se a gente não tomar cuidado, a gente deixa até de olhar pra gente. Total. Porque a gente fica até... Acho que isso tem a ver um pouco com essa questão do desafio, tem a ver com a questão da própria estagnação da carreira. Você não entende, mas às vezes você está olhando tanto para os outros, que tem que olhar, que a gente esquece de dar a visibilidade da gente, que a gente às vezes acha que ia se vender. É muito ruim se vender para a mulher. O homem faz isso com facilidade. Não. Então, acho que esse ponto de... Até me perdi aqui. Me perdi. Você vai cortar, não vai? Vai. Ai, gente, eu dei uma voada agora longe e voltei. Mas eu também percebi isso em mim, que eu dei uma voada e eu tive que me... Gente, eu tava falando o quê? Agora esqueci, deu um apagão, juro. Eu até queria falar sobre o ponto. Não, eu queria falar... Não, eu queria falar que Eu ia falar que... Enfim, eu queria falar, voltando. E aí a colaboração, ela é fundamental, lógico, isso não quer dizer... É um diferencial feminino que nos ajuda no protagonismo e a gente só não pode esquecer da gente, né? Exato. E assim, até complementando a minha fala, né? Falando dos estereótipos. A mulher, ela tem que ter o estereótipo da beleza, ela tem que ter o estereótipo da competência, ela tem que ter o estereótipo da boa mãe, ela tem que ter o estereótipo de... E a gente vai colocando essas cargas na nossa mochila e chega um ponto que essa mochila está muito pesada. Então, isso é um baita desafio para nós mulheres, né? É fugir dos estereótipos, é ter uma marca. E estabelecer essa marca vai custar também. Mas depois que nós nos estabelecemos e sabemos, encontramos o nosso caminho, entendemos a nossa essência, a nossa verdade, tudo fica mais leve. Mas é super importante fugir dos estereótipos. A autoaceitação, né? Exato. O autoconhecimento, saber eu sou isso, eu sou assim, e eu posso evoluir dentro desses meus aspectos, mas é o que eu sou, né? Acho que é olhar mesmo para a sua essência, né? Acho que com relação a essa questão de desafios, para mim, né, na minha história pessoal, foi um divisor de águas para mim, foi quando eu diante, né, num contexto, né, quando eu entrei na universidade e, né, e sendo a primeira pessoa da minha família a estudar, né, a fazer um curso superior e entrar na medicina da USP. Então, para mim, foi foi um choque de culturas muito grande, né? E quando eu olhei para aquilo que eu via como escassez, porque os meus amigos, né, a turma, né, eles vinham de outra referência, né? Então, tinha outras referências culturais, né, de outras experiências, todos já tinham viajado para fora, falavam várias línguas, etc, etc. Então, quando eu passei a olhar as minhas fragilidades, a minha escassez, e não olhar como um ponto de fraqueza, mas sim como uma força, como uma fortaleza. Porque aí eu comecei a olhar pelo seguinte aspecto: poxa, se eu cheguei até aqui sem ter tido todo esse background, então eu sou uma pessoa de muito valor. E isso foi o que fez toda a diferença, porque isso me fez eu me empoderar, na verdade. Eu me empoderei disso, sim, me acolhi e me empoderei. Eu falei, então, eu sou uma pessoa de muito valor. Então, o fato de eu estar aqui, se aquelas pessoas, se aqueles meus 175
colegas tivesse talvez, né, nascido lá na periferia, né, na Coab, né, Itapevi, estudar na escola pública, tendo feito essa jornada que eu fiz, quantos deles teriam chegado até aqui? Então, eu sei que eu venci muitas estatísticas aí que jogavam contra mim. Então, eu tomei isso como uma força, como um empoderamento. E a partir disso, a questão de como superar os desafios. Então, acho que a primeira forma de você superar é você fazer essa mudança de mindset. Então, foi essa mudança mental. E aí, esse olhar, essa força, se eu falei, eu cheguei até aqui vindo da história que eu vim, então eu posso ser e chegar aonde eu quiser. Né? Então, acho que esse foi a minha ferramenta aí, eu acho que a minha estratégia para superar os desafios. Né? E isso que eu passo, talvez, para as outras pessoas. Né? Você, primeiro, se conhecer, né? Olhar, enxergar a sua força. Todos nós temos uma força, né? Que às vezes a gente está desacreditado de nós mesmos. Só que se nem a gente acreditar em nós, quem vai acreditar? Então, a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Então, tente encontrar isso. Às vezes, no momento difícil, às vezes, no momento de dificuldade, né? Às vezes, a sua autoestima está abalada, né? Então, nem sempre a gente está empoderado assim. Então, nem sempre eu sentei, né, nessa cadeira que eu estou sentando hoje. Então, tudo isso foi um processo. Mas, às vezes, olhar isso, a gente, né, tá falando aqui de protagonismo, o protagonismo que é o exemplo, né, então que é o farolete ali para aquelas que vão vir ainda, né, outras já foram referência para a gente e a gente hoje é referência para outras. Então, falar isso, olha, tente encontrar, tem algum ponto positivo sim em você. Né? Às vezes é difícil naquele contexto, mas a sua história sim, ela é maravilhosa. Né? E o que daquilo você vai tirar, né, de exemplo, de fortaleza, para que você supere aquele desafio, né, e chegue aonde você realmente almeja. Eu acho perfeita a tua fala. Eu estou redundante hoje falando isso, né? Porque tá tudo maravilhoso. É verdade, mas assim, o que eu acho bem interessante, voltando aqui um negrito, é o quanto é importante a gente ver o que acontece versus como a gente reage ao que acontece. Né? Porque não é o que aconteceu, não é a tua história até aqui, mas como você atuou dentro da tua história, o que você fez com a sua história, como você agiu e como você, né, se colocou diante da vida e das perspectivas. Então, às vezes, não é, como eu falei anteriormente, não é o contexto, não é a tua história, mas é quem você é e como é teu mindset e como que ele vai te levar para frente, ou ele vai te deixar parado, ou ele vai te levar para trás. Eu acho que a nossa cabeça é que modula tudo. É como a gente constrói a nossa mente, é que vai modular o que a gente, nesses momentos de desafio, como que a gente vai agir. Se a gente vai parar, se a gente vai congelar, se a gente vai para cima, se a gente vai... É tudo uma questão de como que a gente construiu o nosso mindset para poder... Que a realidade está posta, né? A realidade o que você vai fazer com ela, aí realmente depende de cada um de nós. E acho que essa mudança de mindset que você fala... Quando você fala da força, que foi sua estratégia que você fez, a nossa força, ela diminui muito quando a gente se compara. Porque quando a gente se compara, principalmente a mulher que adora se comparar, quando a gente se compara, a gente acaba se colocando para baixo. Aí vem a síndrome do impostor, que você muito falou aqui. Mas se a gente usa a força para olhar para si, tomar atitude, como a Paula trouxe muito aqui, eu tinha que fazer alguma coisa, e para usar o outro como referência e não se comparando... Perfeito. Aí as coisas mudam. E você vê essa coisa, como eu olhar as coisas, como a gente olha as coisas, faz muita diferença. Que puxa para o que você tinha falado, que às vezes a gente também não está certo na forma que a gente pensa. Nem sempre, né, o contexto, olha, a gente está achando que aquilo ali, e nem é, né, a forma que a gente pensa também nem sempre é correta. E usar o outro sem comparar, mas como referência. Não, perfeito. Acho que essa comparação me trouxe muito um exemplo, assim, da minha aula de yoga. Porque quando o yoga, ele é muito honesto.
Porque quando você está focado em você, fazer o seu melhor ali, que seja, mas eu, né, hoje só consigo fazer, mas faz o seu melhor, né? E melhorar um pouquinho a cada dia, isso vai te levar a evoluir. Só que quando eu estou fazendo uma posição e eu paro para olhar para outra, para comparar, é na hora que eu caio. Então o yoga é muito assim, e eu acho que e o yoga em vários sentidos ele ensina muito a gente. E um dos ensinamentos é esse. Né, que aqueles movimentos, o que você vai fazer é você olhar para você e o melhor que você pode fazer naquele momento, e não comparado a essa postura, eu consigo fazer assim, mas a minha amiguinha faz melhor. Não, é você olhar para você mesma. Então acho que é muito, muito sobre isso. Agora, meninas, porque nós somos meninas, eternas meninas, né? Mas existe a fatídica questão da idade. Né? Então eu pergunto para vocês, começar com a Lê aqui, como você acredita que a idade ela pode impactar de forma negativa, ou como a gente, se existe alguma barreira da idade mesmo no protagonismo, na visão das pessoas do mercado, como você enxerga isso? Eu acho que existe, eu acho que eu reconheço que a questão da idade, ela é uma barreira para as mulheres e para os homens, só que eu acho que as mulheres, elas carregam, como eu disse antes, outros estereótipos, né? A gente precisa olhar para a idade, a gente precisa olhar para a beleza, a gente precisa olhar para o intelecto, e talvez os homens, eles não tenham tanto essa cobrança. Esses dias no trabalho, alguém virou e falou bem assim, tantas pessoas não se inscreveram para tal coisa. Aí alguém levantou a mão e falou assim, os homens são mais ousados normalmente, a mulher é mais crítica, ela só vai se ela realmente tiver todos os itens ok. O homem não, se um for meia boca ele vai na ousadia. E às vezes ele nem tem, mas vai. Exatamente. E nós não, a gente tem essa autocobrança que traz essas questões dos estereótipos muito forte, mas o que eu acho, e isso eu também trago para mim, eu nem sei se isso é certo, mas eu penso muito. A questão da energia fala muito sobre você. Né? Como é que eu me coloco nas situações, como é que eu trago essa vitalidade para a minha dinâmica. E as pessoas sempre quando falam sobre mim, elas falam, mas a Alessandra tem muita energia. E eu fico sempre me perguntando se essa energia é sobre o estar feliz ou sobre conectar pessoas de uma forma diferenciada. Eu prefiro crer que é sobre a conexão, né? Porque eu tento trabalhar isso, eu estar atualizada, ou seja, na medida que eu estou atualizada, que eu sou uma pessoa que entendo do que está rolando e que eu me coloco à frente de qualquer discussão ou de discurso, poxa, isso não tem a ver sobre idade. Na medida que eu sou uma pessoa que realizo da mesma forma que um jovem e que eu trago contribuições que são similares ou muitas vezes até que a minha experiência contribua um pouco mais, não é sobre idade. Né? Na medida que eu tento ter uma vida saudável, que eu tento também ter uma postura sobre a minha saúde, sobre a minha imagem, mas não é só sobre a imagem, a saúde que vai me levar a uma imagem adequada. Então, eu acho que essas combinações deixam um quesito idade em segundo plano. Mas, de novo, eu faço isso com muita consciência. Eu sempre tive um método para tudo na minha vida. Eu sou a louca do método. E eu vou contar uma história que é bem engraçada. Eu comentei com você mais cedo, mas eu vou repeti-la. Quando eu casei, eu era muito jovem. E meu ex-marido, ele já era diretor de empresa, alto executivo, viajava, já era aquele cara. E eu não, né? Já falei um pouco da minha história. Eu era uma menina simples, com pouca vivência. E eu pensei, se eu for casar com esse rapaz, eu tenho que ter um plano. E aí, talvez era a idade contra mim, a baixa idade contra mim, né? Porque lá eu tinha 20 anos, essa vivência não era o que eu te trazia como cartão de visita, hoje é o contrário. E eu tinha um método, de fato. Quando eu casei, eu lia, não tinha internet, não tinha Google, eu lia 10 livros, 10 revistas por semana, para quando ele chegasse em casa eu tivesse conteúdo. Muitas vezes ele me ligava e eu falava, estou ocupada. E muitas vezes eu não estava ocupada, mas eu queria ser uma pessoa não tão disponível. Eu treinava, eu fui fazer, ele me indicou para uma vaga de emprego e quando eu fui para a entrevista, cheio de folder, lendo na recepção, a secretária chega, faz um comentário sobre ele e sobre as relações que ele tinha com as meninas na empresa.
Eu fui para entrevista, o rapaz, pensem que na ocasião eu ganhava R$200. E o rapaz me ofereceu 2.000. Eu, não, muito obrigada. Aí ele ligou pro meu ex-marido e ele falou, oferece mais, ela tem potencial. Ele ofereceu mais, eu falei, muito obrigada. Eu nunca contei essa história a ele, demorei para contar, porque eu saí daquele ambiente e falo assim, eu vou ser protagonista da minha vida. Eu não vou ficar à mercê de uma pessoa que eu estou mudando de cidade, vou casar, estou recém-formada e ainda escutando tudo isso, deixa eu construir um caminho mais difícil, mas que seja duradouro, do que eu ficar refém de uma relação. Voltando à história da idade, ali a pouca idade não me favorecia, porque eu não tinha aquela bagagem que ele tinha, mas eu criei um método para me estabelecer e ser interessante para ele. Hoje, talvez com mais bagagem, não muita idade, eu tenha que ter outros métodos, que são esses que eu acabei de dizer, né? A energia, você saber se colocar nos ambientes, se comunicar bem, ter conteúdo, estar atualizada, transitar entre gerações diferentes, isso também é importante. E é isso, eu acho que... Tudo isso que você fingiu, hoje você é. Pois é. Tudo isso que vou fazer parecer que eu sou assim, agora você é. Exatamente, como é que é, Paula? Olha que maravilha. Fake it until you make it. É então, isso. E aí ela foi e fez. Exato. Porque a gente faz... Cara, a gente pode ser tudo que a gente quiser. Total. E a gente demora a descobrir isso. Só fazendo aqui, falando sobre a questão da idade, eu acho um absurdo a gente ter problema de ter idade. Porque, assim, eu não era metade do que eu sou há 20 anos atrás. Total. Hoje eu tô, talvez, na melhor fase da minha vida. Eu acredito. E hoje, inclusive, hoje meus filhos grandes, meu marido tem a vida dele, eu tenho a minha. Hoje eu tenho uma capacidade de entrega que eu não tinha 20 anos atrás, nem que eu quisesse. E uma segurança. A segurança. Eu não tinha nem o mindset que eu tenho, gente. Eu participei do Aprendiz, eu saí na terceira tarefa porque eu quis, porque eu decidi sair e meio que entreguei os pontos, porque eu queria voltar para casa para estar com os meus filhos, que um tinha um, o outro tinha 5. Hoje, se eu fosse num lugar daquele, não sei, eu era capaz de eu sair de lá com sangue no olho. Porque a vida muda, a gente se transforma, a idade, ela contribui demais para a nossa evolução. Total. Só Não deveria existir isso. De perguntar para a Cibele, eu vou contar uma história aqui, até para minha amiga Renata Saboia, que quando eu tinha 28, a minha colega de trabalho, a gente é muito amiga hoje, né? A gente se conheceu numa outra empresa que eu trabalhava, e quando eu tinha 28 anos, eu tinha pavor de pensar que eu ia chegar nos 30. Eu juro, eu achava que o mundo ia acabar, que eu ia perder total meu valor. Eu falava assim, gente, aí eu falava, minha amiga falava, vou te dar uma bengala, porque você vai estar muito velha. Ela falava brincando comigo. Eu tinha muito medo. Quando eu fiz 31, 32, que aí alguém fazia alguma piada comigo, porque os meus colegas de trabalho percebiam essa insegurança minha, aí, ainda pisavam mais. E eu tinha esse medo. Aí os 30 chegaram e eu vi que não era nada disso. Aí os 40 chegou meus 40 anos e eu vi o quanto eu sou mais feliz. Aí no alto dos meus 45, que hoje a minha amiga fala pra mim, nossa, a gente tá velha e agora tem que esticar aqui, esticar ali. Eu falei, não, amiga, eu sou jovem. Você não tá entendendo. Ela, agora você resolveu se achar jovem. Na hora que você não é mais. Aí, amiga, eu me acho jovem, você também é. Mas é verdade, ela fala isso. Sabedoria. Pois é, sabedoria. Isso. E eu não sei vocês, mas pra mim, eu me redescobri após os 40. Com essa fortaleza aí que você disse, aos 40 anos foi uma virada de chave pra mim. A gente é tão mais dona da gente. Total. Não, sim, se é problema pra alguém a idade que eu tenho, sinto muito. Eu adoro. Eu também. Então, eu falo aonde também. eu cheguei, graças a Deus que eu tô com essa idade. Quero ficar com idades ainda muito maiores, porque, né? A outra opção não é boa. Adoro celebrar aniversário. Eu não tenho problema nenhum com idade. Nem eu. Não tem. Se o outro tem um problema dele. Agora, eu é um problema do tipo seu, não do tipo meu. É isso. Agora eu me cuido e total, tal, né? Eu gosto de me cuidar, até pela saúde, pela estética e pela aparência também, por que não? Claro, então... E acho que essa questão do se cuidar envolve o que você fala muito sobre o estilo de vida, a importância dos hábitos. Acho que isso impacta muito na idade, né? Porque a idade hoje, os 40 anos de hoje não são os 40 anos de 20 anos atrás. Então, como é que você vê essa questão da idade do ponto de vista até da medicina mesmo e do protagonismo, né? Sim, de fato, né, a idade, a gente tem a idade cronológica e a idade biológica,
que nem sempre elas andam juntas. Então, às vezes, isso a gente consegue, inclusive, mensurar. A gente tem algumas ferramentas, né, na medicina de avaliação de exames de imagem, exames laboratoriais, etc., para a gente avaliar a idade, né, a biológica daquela pessoa, né? Então, o que é diferente, às vezes, da cronológica. Então, uma pessoa, às vezes, com 40 anos, ela pode ter a idade arterial, por exemplo, né, de uma pessoa de 60, a depender da questão dos hábitos e de como ela conduziu tudo isso, ou ela ter uma idade mais jovem, né, uma pessoa que pratica atividade física, que tem um cuidado, né, com a alimentação, etc. Então, a gente consegue, sim, hoje modular muito da nossa genética, porque no passado a gente tinha uma ideia muito, até na medicina também, muito rígida de que a genética nos define. Hoje a gente sabe que a genética ela não nos define, apenas a genética. E nesse contexto que hoje as doenças crônicas, né, como a gente estava comentando um pouco antes de começar, são as doenças que mais impactam hoje na nossa perda de qualidade de vida e que mais trazem a mortalidade, que são as doenças como a pressão alta, o diabetes, o infarto, a demência, né? Então essas doenças degenerativas, só 20% delas se deve à genética. Agora 80% deve aos nossos hábitos. E hoje, no contexto da epigenética, que a gente chama, nós sabemos que os nossos hábitos, eles têm a capacidade, inclusive, de modular alguns dos nossos genes. Então, isso é fantástico, que até um tempo atrás a gente não sabia disso. Então, a gente cultivar hábitos saudáveis, a gente pode ligar e desligar genes. Então, se eu tenho uma família, nasci na minha família, todo mundo tinha o colesterol alto. Se eu cultivar hábitos saudáveis, né, praticar exercício regularmente, me alimentar bem, dormir bem, gerenciar bem o estresse, pode ser que aquele gene ali do colesterol alto que eu tenho, né, na minha genética, eu desligue ele. E tem um lado também que eu posso ligar, se eu tiver hábitos, né, não saudáveis. Então, assim, não que a gente esteja, né, a idade de fato existe, a gente não tem como enganar, né? Que eu falo assim, não existe botox pro DNA ainda, né? Então, realmente, o passar do tempo, né, a biologia, a gente vai envelhecendo, várias questões vão aparecendo e a gente vai ter que lidar com isso. Então, eu acho que o que é importante, sim, eu acho que a gente reconhecer a fase que a gente está, e toda fase tem as suas qualidades, né, e os seus desafios, né? Então, a gente reconhecer esse momento, não nos limitarmos simplesmente pelo rótulo de idade. Então, isso daqui só jovem faz, cabelo comprido só até os 30 anos, a gente não deixar se limitar, mas também a gente não cair também no extremo da ilusão que a idade ela não tem nenhum impacto, porque sim, as limitações, as coisas vão aparecer, mas a gente tentar lidar da melhor forma possível com essas limitações que vão acontecer. Em algumas pessoas mais rápido, em outras mais devagar, mas como a gente lidar com isso, né? E uma forma, e algo muito interessante em relação a essa questão do etarismo que a gente está comentando, né, no profissional, então trazendo um pouquinho do profissional, que na área corporativa acontece, na área médica acontece, na área de gestão médica acontece, né, e eu passo um pouco por todas essas frentes, a questão do etarismo, sim, ele é presente, mas a gente olhar o lado positivo do envelhecimento nesse sentido, né? Então, o envelhecimento como uma palavra não como, né, como uma palavra negativa, pejorativa, não, mas como uma palavra positiva, como uma palavra de empoderamento, né? Como uma palavra, como em algumas culturas, como a cultura oriental, que eles têm muito isso de valorizar a experiência, a sabedoria, né? A maturidade. E quando a gente está mais velho, a gente tem uma maturidade que faz a gente fazer escolhas, né, mais conscientes, escolhas melhores. Então, é muito mais sobre a direção do que sobre a velocidade.
Às vezes o jovem, ele tem mais agilidade, ele vai mais rápido, mas se ele não estiver na direção certa, não adianta você ir rápido na direção errada. Então, acho que essa maturidade, ela, né, que a gente ganha com a idade, que não necessariamente tem pessoas que envelhecem, mas não amadurecem e não crescem e não evoluem, exatamente. Mas quando isso, né, idealmente acontece, né, eu acho que é muito positivo, porque realmente a gente tem a capacidade de fazer escolhas que vão levar a gente a talvez numa velocidade menor, mas no rumo certo. Muito bom, gente. Perfeito, Uma perspectiva diferente. Uma perspectiva diferente de saúde, né? E eu achei interessante isso, que tem gente que tem uma idade biológica diferente da cronológica. Né? Tem gente com 30 que tem uma saúde de 50. Uhum. Agora também acontece de eu ter 50, ter uma idade biológica também, de 30. Melhor. Vamos trabalhar isso. Opa, vamos trabalhar juntos. Eu quero botox pro DNA, já tá Esse aí eu gostei. Né? Dando continuidade aqui, né? Aí meio que já chegando no final aqui, esse todo protagonismo feminino, certamente ele mudou alguns paradigmas sociais, né? Como que vocês acham que o protagonismo feminino mudou os paradigmas sociais e o quanto isso contribuiu para a evolução da sociedade? Vamos começar aqui com você. Olha, de fato, né, eu acho que no mundo a gente está precisando de grandes mudanças, né? E isso, os eventos climáticos extremos estão aí, né? As pandemias, para dar um recado para a gente. Que do jeito que a gente tá caminhando, a gente não está caminhando numa direção boa, né, para nossa sobrevivência, inclusive como espécie. E essa nossa evolução, né, então, nós como humanos, a gente tem 6 milhões de anos de evolução. Mas esse nosso formato moderno, né, de sociedade, etc., a gente tem poucos anos. A gente tem de 200, 100 mil anos para cá, e a nossa evolução industrial, a revolução industrial que trouxe a esse nosso formato de hoje tem 300, 400 anos. É muito pouco, né, na história aí, da humanidade e na história da Terra. E nessa evolução desses 300 anos, né, ou, né, na verdade, acho que na evolução aí de nós como sociedade, as grandes lideranças são masculinas, né, basicamente. E esse formato a gente viu que nos trouxe até esse momento. E hoje a gente vê a necessidade, né, de nós todos como sociedade buscarmos alternativas diferentes. Porque aconteceu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com aquelas chuvas, né, que estão destruindo o estado inteiro. E cada dia outras catástrofes e pandemia, etc. Peraí, a gente tem que mudar. E talvez seja o momento para isso. Será que não é o momento da gente trazer mais mulheres, né, para os cargos de liderança em todos os cenários, né? E não necessariamente porque é mulher, né? Porque se for para ser uma mulher, como vocês trouxeram, querendo reproduzir esse modelo masculino que chegou que nos trouxe até aqui, talvez não seja interessante, talvez não vá mudar. E lógico, a gente tem muita coisa positiva que a gente evoluiu, como ciência, como tecnologia, né? Então, hoje a gente vive muito mais, a nossa expectativa de vida é em torno de 80 anos, né? E já foi, né, no começo do século passado, a gente era em torno de 30, 40 anos, né? Então, assim, a gente cresceu muito. Só que a gente viu que a gente precisa melhorar. Para a gente, né, se sustentar como espécie, a gente precisa melhorar. Então, acho que talvez essa seja a oportunidade, né? Então, quando a gente fala, né, quando eu já falei, né, anteriormente que os erros são uma oportunidade de melhoria, eu acho que agora é um momento de oportunidade de melhoria, né, da nossa sociedade como um todo. E aí a gente traz alguns exemplos, né, de quebra, às vezes, de paradigma, de lideranças femininas que fizeram muita diferença, né, em situações dramáticas. Então, como na pandemia, né? Então, a presidente, né, da Nova Zelândia, né, e que conduziu de uma forma incrível, né, o país que virou um exemplo, né, referência,
né, como um lugar que soube e lidou muito bem com a pandemia, né? Então tudo que a gente aprendeu com ela né, e esse lugar virou uma referência, olha que incrível, né? E quantos outros países do mundo, a grande maioria são líderes masculinos e que tiveram resultados muito ruins, né? E aí trazendo a brasa para minha sardinha, né? Falando um pouco aí dessa questão médica e quantas perdas que teve de vida e o impacto na economia também, né? Porque a pandemia foi muito além só de um problema médico, né? Então foi um problema que se estendeu para a sociedade como um todo e com impacto econômico que ainda a gente não consegue nem mensurar exatamente como isso ainda vai reverberar. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente ver como, às vezes, essa quebra de paradigma, de colocar as mulheres nesses ambientes, porque a mulher, ela tem, né, biologicamente, né, as diferenças nossas que se complementam, mas nós temos características, né, femininas que são muito interessantes no contexto de liderança, né? Então esse olhar do cuidado e da gente ver como essa nossa habilidade, ela precisa ser valorizada, né? Que você trouxe, né? A Michelle bem trouxe falando da mãe dela que às vezes não reconhecia, né? De como tudo que ela fazia, como aquilo era importante, como aquilo era valioso. E eu trago muito às vezes para as funcionárias, né? Que trabalham comigo da enfermagem. Vocês já pararam para pensar, quando vocês entram no hospital, a porcentagem de mulheres? O hospital, e aí eu falo isso para elas, e às vezes elas se dão conta, nossa, doutora, é mesmo. Eu falei, gente, nós carregamos o hospital. Se a gente for olhar, no mínimo ali, 80%, 90% do hospital são de mulheres, são as mulheres que carregam. É as mulheres na enfermagem, que é mais de 90%, as mulheres na copa, são as mulheres na limpeza. Pensa se as mulheres não estão lá. E então, assim, e isso muito da nossa habilidade, desse nosso cuidar, desse nosso olhar. E olha como é valioso, né? Então a gente nos valorizar essas nossas habilidades, que às vezes a gente não tem tanta força física bruta, mas essa nossa fortaleza emocional, essa nossa fortaleza do cuidado, que é impagável, né? Então assim, realmente não tem preço. Então eu acho que é o momento, da gente olhar, né, para as habilidades, para as fortalezas da mulher, muito além, né, da fortaleza física, e a gente dar esse espaço para as mulheres, né, ocupar cargos de liderança, né, deixando elas serem mulheres, serem quem elas são. É isso mesmo, a mulher podendo ser mulher, né? Não a mulher carregando características masculinas para poder chegar aonde ela acha que ela vai chegar só se ela carregar essas características. Eu acho que essa tua fala aí, ela é extremamente pertinente e é só dessa forma que a gente vai conseguir, de fato, mudar alguma coisa. Porque senão vai continuar mais do mesmo, sendo que a nossa constituição feminina mais fazendo as mesmas coisas que os homens fazem. E eu acho que essa tua fala também, com relação às coisas que vêm acontecendo e que a humanidade precisa passar por uma transformação, eu acho que a gente já recebeu vários sinais disso. E a gente precisa, sim, imprimir algumas características diferentes do que a gente vem imprimindo até hoje. Eu acho que isso é fundamental nesse momento da humanidade. Eu estou reflexiva sobre tanta coisa. Nada a comentar, né? Nada a declarar nesse momento. Nada a declarar. Porque, de fato, foi dito tanta coisa importante que é até difícil recapitular e botar em poucas palavras tudo que foi dito, porque eu corro o risco de deixar coisa relevante de fora. Né? Eu acho que a gente trouxe duas pessoas extremamente densas, extremamente cheias de conhecimento, de vida mesmo, e de experiência e de bagagem, que contribuíram assim, de forma muito rica para essa nossa conversa. Eu acho que o protagonismo feminino ele é extremamente importante. Eu acho que a gente vem falando muito de feminismo e de mulher, e da mulher fazer a diferença, mas eu acho que quando a gente coloca isso de uma forma prática, e de uma forma que a gente não está se comparando a nada nem a ninguém, mas sim fazendo o que é o nosso papel, eu acho que assim a gente está sendo, de fato, mulheres que vão mudar a história da sociedade. E é o que a gente vem tentando fazer aqui na nossa humilde iniciativa aqui com o Ligo Flow. Eu acho que a Lê trouxe um ponto que é super importante, que é a questão de você saber onde você está e aonde você quer chegar. Eu acho que quando você quer ser protagonista, isso aí é o ponto de partida, porque você toma
toma pé de tudo e toma as rédeas daquela situação para poder fazer acontecer o que você quer. Então, acho que isso foi algo muito legal que a Ale trouxe. Uma coisa muito legal que a Cibele trouxe foi a questão de você deixar um legado, a responsabilidade que você tem em ser protagonista, como que isso vai refletir no outro, né? O legado que você deixa, quem você traz com você, você sendo protagonista, e não só você tomando isso como uma coisa para a sua vida, mas como isso vai refletir num todo. Então, assim, pincelando falas de vocês, eu acho que essas duas são muito legais. E, óbvio, o autoconhecimento, a coragem, né, a autoconfiança, a vontade de fazer diferente, você não se deixar abater porque o seu contexto, a sua história talvez não te levasse para aquele lugar, mas que a forma que você vê a vida e como você é te levou para aquele lugar e te fez alcançar o que você queria. E você também não se botar como vítima, você ser dona da tua história e acreditar que você é capaz. Cara, eu acho que vocês trouxeram coisas, eu tô arrepiada de verdade, isso. Não é brincadeira, tô arrepiada mesmo, nem tô com frio, porque assim, a gente está falando de vida real e de histórias que a gente pode tocar a vida de outras pessoas. Vocês tocaram a minha, quando eu li a tua bio e quando eu li também o que a Lê me mandou e dos poucos contatos que eu tive com a Lê, eu digo, Marcelo, pro meu marido, eu quero chamar a Lê lá no Ligo Flow, porque eu acho que ela vai ter muita coisa. Ele não chama, eu não vou chamar então, espero que ela aceite. E aqui ela tá. Quando a Déia trouxe seu nome, quando eu li tua bio, eu digo, nossa, que mulher interessante. Então, assim, muito obrigada por estarem aqui conosco. Muito obrigada por ligarem o Flow conosco. Que vocês continuem nessa caminhada de protagonismo linda de vocês e que outras mulheres sejam capazes de olhar para vocês com essa admiração e com essa inspiração e possam ser protagonistas também. E que vocês nos deem a honra de estarem sempre conosco aqui no Ligo Flow, seja participando de podcast, seja nos eventos que a gente fizer, seja contribuindo com vídeo, e que vocês propaguem que a mulher, ela pode sim, e ela vai chegar onde ela quiser, e que a gente vai transformar o mundo, porque está nas nossas mãos fazer o que a gente quiser. Foi isso que a gente falou aqui e é o que a gente vai fazer. Muito obrigada. E que vocês aí também se inscrevam no canal, curtam, é importante a gente pedir isso, porque essa mensagem vai se propagar para mais pessoas, mais mulheres. Então, é fundamental, porque eu acho que o que a gente falou aqui precisa ser mostrado para principalmente mais mulheres. Foi incrível. Se vocês pudessem estar aqui do outro lado da câmera, acho que a emoção foi imensa. E eu acho que para fechar aqui, eu acho que a Paula foi completa. Então, a única coisa que eu tenho para convidar vocês aqui começando aqui pela Lê, cada uma deixar um recado final, falar uma frase sobre o tema, sobre como foi hoje, o que você quer deixar aí de recado para o Ligo Flow. Passo para você. Para mim foi super especial. Primeiro, eu quero agradecer novamente o acolhimento, a generosidade de vocês, porque da mesma forma que vocês trouxeram essa fala, a Paula trouxe essa fala aí sobre mim, sobre a Cibele, essa inspiração também vem de vocês. Tanto eu como a Cibele, eu já falando em nome da Cibele, nós não estaríamos aqui se a gente não percebesse responsabilidade, se a gente não percebesse seriedade e um propósito muito forte sobre tudo aquilo que nós falamos aqui. Então, esse reconhecimento e essa admiração é recíproca. Então, estamos aqui porque é a admiração. E eu acho que, já passando pela minha fala, eu acho que nós, mulheres, precisamos nos empoderar, nós precisamos enaltecer nossas conquistas, a gente precisa se admirar, a gente precisa ser o ponto de conexão para esse fio condutor que vai nos tornar mais fortes. A competitividade, ela faz parte até a página 2. Né? Mas essa sensibilidade de voltar ao seu estado original e se perceber como mulher e se colocar no lugar da outra, levando ela para cima, uma puxa a outra. É basicamente isso. E sobre a minha posição como mulher, sobre os meus propósitos, eu acho que nada pode passar por uma conquista imediata. Tem que passar por uma transformação como pessoa, e esse propósito ele tem que ser maior. No meu caso transformar cenários e transformar pessoas. Se eu, de alguma forma, por onde eu passei, eu consegui deixar essa mensagem, o meu propósito foi concluído. Obrigada. Acho que você deixou essa mensagem aqui agora, né? E foi um prazer imenso te conhecer. Adorei. Prazer meu. Adorei. Todas vocês. Cibele, você, né? Porque primeiro as convidadas.
Então, acho que igualmente quero agradecer muito o convite, foi assim muito especial estar aqui e olhar, né, por esse contexto, né, o meu olhar médico ali, né, meu olhar da saúde, estar presente aqui e poder colaborar de alguma forma, né, com essa troca de vivências, de experiência, foi muito rico, né, então eu só tenho a agradecer realmente a cada vivência, a cada experiência que a gente passa, né, nós nos transformamos, né, então eu não sou a mesma Cibele que começou o podcast, né, assim como tenho certeza que vocês também são pessoas, né, mulheres diferentes, né, agora, e assim, isso realmente vou levar para a vida, então agradeço muito. Com relação à questão do podcast em si, a nossa discussão sobre o protagonismo, como é importante, né, isso que a Lê trouxe, da gente se fortalecer, reconhecer também esse protagonismo em outras mulheres, em outros contextos, né, tirando às vezes aquele modelo, aquele estereótipo, né, do sucesso que alguma mulher vai olhar, né, em outro contexto, uma dona de casa talvez, mas eu nunca vou ser, né, a Michelle, nunca vou ser a Paula, mas espera aí, o que é sucesso para você? O que é ser protagonista para você? É fazer uma comida saudável, uma comida incrível para o seu filho, né? É passar bons valores para o seu filho? Então, ótimo, faça o melhor que você, para aquilo que você se propôs. Né? Então, isso que a gente falou, que eu acho que realmente você saber o seu caminho, né? Então, de onde você partiu, até onde você quer chegar e como que você vai traçar esse caminho e a gente ter essa consciência, né? Então, aí traz um pouco muito do que a gente falou aqui, que o caminho ele nunca é linear, nunca é uma linha reta. Então, sempre são várias idas e voltas, são subidas e descidas, né? Então, tem momentos que vão ser momentos de estagnação e tudo bem, e vai passar, tem momentos de euforia, tem momentos mais difíceis, né? Mas o importante é a gente seguir. E quando a gente está juntas e nos damos as mãos, né, ao invés de ficarmos simplesmente competindo às vezes, né, brigando pela questão de quem quer aparecer mais do que a outra, ou brigando às vezes pelos homens, porque enquanto às vezes a gente está aqui discutindo, eu ouvi uma frase recentemente, eu achei bem interessante, né, de uma estudiosa comentando, enquanto a gente às vezes está lá perdendo tempo, se olhando no espelho, ou subindo e descendo da balança, os homens estão lá fora dominando o mundo. Então, a gente concentrar nossa energia, o nosso foco, isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser feminina, mas a gente concentrar nossa energia no que realmente importa, né? Então, acho que esse é um grande recado. Eu, no contexto, né, da transformação, então, eu, como médica, eu procuro plantar essa sementinha nos meus pacientes, essa semente que a gente bem comentou, da questão da mudança de hábitos, que é uma mudança de paradigma, né, da medicina hoje, a gente fazer a medicina muito para além dos remédios, né? Então, a gente utilizar o conhecimento que a ciência trouxe, né, os medicamentos que são pertinentes, a gente utilizar da melhor forma, mas a gente não deixar de lado a autorresponsabilidade, que nós temos uma responsabilidade sobre a nossa saúde e que a saúde é uma construção que a gente faz diariamente, né, a partir dessa construção e desse equilíbrio, né, dos pilares da qualidade de vida. Né? Então, convido todas vocês a conhecer um pouquinho, né, do meu trabalho. Né? Então, quem né, tiver a disponibilidade, dê uma olhada no Instagram, eu estou como DRA Si Magalhães, né, doutora Si Magalhães, e também com o nosso projeto Elas na Montanha, né, que é um projeto que nós levamos mulheres 40 mais, para participar de atividades ao ar livre, e onde a gente justamente apresenta, né, esse modo de cuidar da saúde de uma forma ampla, né, e cuidar da saúde ali na vida real. E aí eu queria dar para vocês uma lembrancinha aqui que eu trouxe, né, e no Elas na Montanha, eu deixei para falar isso agora que você falou que é de Brasília, sim, de Goiânia, de Brasília, na verdade, os familiares do meu esposo são de Brasília e de, sim, Goiânia. A gente sempre, no nosso projeto, a gente busca fortalecer outras mulheres
e essa cadeia. Então, a gente sempre utiliza, né, produtos do artesanato local. Então, essa bolsinha, por exemplo, foi bordada por mulheres em São Bento do Sapucaí, mulheres artesãs do bairro do Quilombo. Então, elas bordaram, né? Então, esse aqui personalizado pra gente com os tecidos locais. Esse colar é um colar de artesãs de Goiânia. Que legal! Então, esses detalhezinhos aqui, eles são, na verdade, o coquinho do buriti. Sim. E esse aqui é uma semente de jarina. Sim. Então, são feitas por mulheres. É lindo. Então, o nosso projeto é uma forma também da gente fortalecer as mulheres. E aí eu trouxe aqui para vocês. Vou passando aqui. Isso, pode passar. Exato. E aqui tem o nosso flyerzinho e os adesivos para vocês conhecerem. Aqui estão super convidadas. Obrigada. E está feito o convite quando quiserem ir com a gente. Sem dúvida. Vocês serão muito bem-vindas, né? Aqui. Muito lindo. Ai, que fofo, gente. Então, Adorei. agendinha para colocar as Muito reflexões. Aí as reflexões de hoje. Esse caderno iria ficar cheio de anotações. Exatamente. Do que você falou Fica da lá. sua frase do ano, eu acho que um dos objetivos é eu ter o meu diário. Ter o seu Há diário? algum tempo eu já tenho pensado sobre isso. Quem sabe não começa Já por vai aqui. começar, Já vai começar a virar um exatamente. livro, hein? Exatamente. Pois é. Quer deixar algum recado, Paulinho? Não, eu acho que eu já falei ali no meu fechamento, né? Eu só tinha pego uma frase, que é uma frase que eu gosto então, uma muito frase. e que eu acho que ela me conduz de certa forma, porque tudo que a gente vai começar, muitas vezes, a gente passa de louco, né? Que louca, onde ela acha que ela vai chegar com isso? Que louca, mas... Ai, quem é que assiste esse podcast? Sim. Né? Que louca! Então as pessoas têm essa mania de achar que a gente é louca quando a gente quer fazer algo diferente. E tem essa frase que eu gosto muito, porque as pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo são as que mudam. Então sejamos loucas em busca dos nossos objetivos. A frase que eu deixo aqui é quando você tem a coragem, a gente falou muito de coragem, a coragem de ser protagonista ou ser poderosa. Acho que a frase que resume muito bem tudo que a gente falou aqui é que quando a gente se encoraja a ser protagonista, a ser poderosa, a se colocar, isso faz com que a gente possa usar a nossa força a serviço daquilo que a gente acredita, não do outro, daquilo que a gente acredita. E aí, esse medo que a gente sente vai se tornando cada vez mais importante, ele vai indo embora. Então, que a gente consiga colocar o que a gente sente para fora, tenha coragem, porque só assim a gente vai superar os nossos desafios. Todos nós, mulheres, homens, eu acho que é o recado para todos aqui, né? É isso. Muito obrigada, menina. Obrigada. Muito bom.